Se não for pedir muito, se ame mais. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui com a live do nosso amado livro. Isso mesmo, é uma alegria toda terça-feira, às 19h45, nos encontrarmos, trocar ideia, um bate-papo, fazer um resumo de cada capítulo. É muito importante. Muitas pessoas já estão me enviando mensagem e eu agradeço demais pelo carinho, o quanto ele está sendo, vamos dizer, uma energia, um caminho de auxílio, que era o meu propósito. Um auxílio espiritual, um auxílio, um abraço, né? Através do se não for pedir muito, se ame mais. E você que ainda não está com ele em mãos, corre lá no Clube de Autores, na Hotmart, é só colocar o título, o meu nome, Andréa Fonseca, que você vai encontrar. Pois bem, pessoal, pois bem, vamos lá. Hoje nós temos um capítulo muito lindo. Todos são lindos, né? Eu sempre vou aqui estar falando assim. O capítulo 7, de título Bem Por Aí. Isso mesmo, bem por aí. Então vamos entender o que significa realmente esse bem por aí. E eu quero iniciar com o seguinte, bem por aí. Olhar para a sua própria vida e pensar, nossa, é exatamente isso que faço comigo. Bem por aí. Então, eu te convido nesse momento a voltar, a internalizar, a se reconectar, a ir de encontro à sua energia de alto amor e pensar exatamente o que você faz consigo. Ei, Andréia, seja bem-vinda. Essa é uma querida amiga, companheira de trabalho, muito, vamos dizer, uma acupunturista de mão cheia de grandes conhecimentos. Quem quiser, pessoal, é só me perguntar que eu passo o contato. Seja bem-vinda, Andréia. Eu sei que você está com o livro em mãos, né? Então depois você vai trazer a sua opinião sobre o capítulo 7, a sua visão sobre o capítulo 7 para nós aqui. Vamos seguir. Então, o que, né, olhar para a própria vida e pensar, nossa, é exatamente isso que faço comigo. O que você tem feito com você? Não é nem com a vida, é com você. O que você tem feito? Como que você tem agido, se posicionado? O que você tem feito com você? E vamos pensar o seguinte, olha, bem por aí. É curtinho, né? Uma frasezinha curtinha, mas muito profunda e de um grande peso para poder refletirmos como que está essa nossa jornada.
Eu trouxe aqui o seguinte, fazendo ali uma analogia, eu pesquisei muito, bem por aí tem a ver com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Quando o livro diz, não tenha medo, né? O livro, se não for pedir muito, se ame mais. Quando o livro diz, não tenha medo de se aproximar da verdade que é você, aí entra, né? João. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus responde com essa promessa bíblica. Na perspectiva cristã, a verdade liberta o ser humano. Prestem bastante atenção. A verdade liberta o ser humano das máscaras sociais, do orgulho, do medo da rejeição e das aparências. Viver na verdade é viver sem farsa. Então é bem por aí. É você com você. Quando eu pergunto lá no livro, né? Quando eu coloco da seguinte forma, alguém diz para você, você está diferente. O que aconteceu? Você calmamente responde, eu agora sou eu mesma. Olha como isso é de peso, pessoal. Eu agora sou eu mesma. Nós não temos que viver de acordo como lá fora deseja que seja. Lá fora vão te ver de uma forma. Tanto que quando você volta para si, para o seu íntimo, para a sua verdade, a sua realidade, o outro acha que você está com problema. O outro acha que existe alguma questão que não está andando bem, que não está acontecendo bem. Porque você saiu daquele contexto que vivia, você saiu daquela forma, né? Você não está mais, vamos dizer, na manipulação externa. Então, a palavra a frase, você está diferente. O que aconteceu? O outro logo acha que aconteceu alguma coisa extraordinária. Aconteceu, com certeza aconteceu. Você decidiu, teve coragem para se assumir. Você teve coragem, determinação para ser quem realmente é. Aconteceu, mas não da forma que eu, que estou do lado de fora, estou imaginando, como se fosse um problema. Né? Você se anula, se esquece deixando até seu corpo de lado em dor. Quem não tem esse momento? Quem não vive, não faz esse movimento de se anular. Então, quando você responde para o outro, eu agora sou eu mesmo, você deixa de se anular. Você se permite se ver, se acolher,
se internalizar, reconectar consigo mesmo. Ah, ok, Andréia, daqui a pouco você volta. Se reconectar consigo mesmo. Então, olha só. Quando você percebe essa anulação, essa autoanulação, ela chega a doer no corpo. Ela chega não apenas a doer, mas a adoecer o seu corpo. Suas células, ossos, sistema nervoso, porque você se afasta de si. Mas como, André? Eu estou aqui. Tá, quem está aqui é só um corpo aqui, um corpo sofrido. Mas a sua essência, o seu espiritual, não está presente. Está nesse movimento de percepção do outro, do lá fora. Então, observe bem, pessoal. Busque essa reconexão que é tão necessária, bem por aí. É você estar em contato real consigo. Veja bem, você só saberá quem é Deus quando souber quem é você. De verdade. Você só saberá quem é Deus quando souber quem é você de verdade. Como assim? O que você acha? Por que desse processo eu só vou saber quem é Deus quando eu me conhecer de verdade? Isso é possível? Isso é real? Tem alguma realidade nisso? Boa noite, Charles, seja bem-vindo. O que o próprio Cristo falou? Nos ensinou o tempo todo. Você é imagem e semelhança do Pai. Somos imagem e semelhança do Pai. Não vamos ser, não. Não é que vamos trabalhar, não. Nós somos. Então, a partir do momento que nós somos a imagem e semelhança do Pai, de Deus, quando eu me conheço verdadeiramente, o meu ser divino, espiritual, eu faço a reconexão mais profunda que eu vejo toda a minha luz, que eu sinto, que eu vibro, eu vejo Deus, eu sinto Deus, eu manifesto Deus. Não que eu me torne um Deus, não. Mas eu manifesto. Olha que coisa mais linda esse movimento. Esse movimento, ele é perfeito. Porque se conhecer, para conhecer a Deus, é um processo de reconexão muito além do que nós imaginamos. Uma reconexão muito profunda
com o seu ser divino, o seu ser espiritual. Então, quando você faz esse movimento para saber quem é Deus, você está praticando o auto-amor, está manifestando o auto-amor. Você está se permitindo viver em um outro nível de energia, um outro patamar de energia. E é bem por aí. Esse bem por aí é uma realidade, é isso aí. O que quer dizer é que é isso aí, é o caminho a ser feito, é a verdade. Pois você é imagem e semelhança dele, do Pai. E aí? O que você me diz? Como você vê, sente esse movimento? Como você se manifesta diante este movimento? Ser a imagem e semelhança do Pai. Conhecê-lo internamente, através das suas atitudes, através do seu pensar, do seu sentir, do seu produzir em relação à vida, em relação ao outro e principalmente em relação a si mesmo. Quando eu falo produzir, é produzir energia, vibrar, manifestar o auto-amor. Então, pessoal, é bem por aí. Quando nós manifestamos, nos entregamos e nos permitimos viver esse movimento, nós produzimos, criamos uma vida que nós não fazemos ideia. Tão grandiosa que ela se torna. E essa grandiosidade é na paz, no amor, porque o amor, ele é a principal ferramenta da existência, a principal ferramenta para o uso do ser humano, é o principal alimento para o ser humano, para a existência no todo. Vibrar alto amor, mais amor, é vibrar uma vida que nos traz uma alegria que não tem razão. Ah, mas por que você está alegre? Simplesmente porque estou vivo. Porque estou aqui. Então, quando conseguimos vibrar essa energia de amor verdadeira, não precisa de uma razão para as coisas serem boas, belas, produtivas, de nos sentirmos bem, de nos sentirmos capazes. Apenas é. Apenas é. Marta, seja bem-vinda. Um prazer te receber. Então, apenas é, pessoal.
eu falo que tem movimentos, existem sentimentos, situações na nossa existência que nós não temos que ficar dando nome, que não tem explicação, é apenas o sentir. Porque nós somos educados, acostumados a ter que dar nome para tudo, a ter que, não, isso é assim, isso é dessa forma, tem que colocar aqui, tem que tirar ali. Não. Tanto que se você entrar em meditação profunda, você simplesmente vai. Não vem nada, nada, a não ser uma plenitude, um preenchimento de bem viver. Então, muitas coisas nós não precisamos nomear, é simplesmente sentir, deixar manifestar. E o alto amor é uma delas, mais amor é uma delas. Não tem que eu vou escrever, não, isso é depois. Eu tenho uma pergunta para fazer em relação ao corpo. Como anda a sua ligação, a sua relação com o seu corpo físico? Você realmente conhece seu corpo físico? Você consegue fazer uma leitura real do que ele necessita, do que ele está vivendo, se sofre de algum problema? Me conta aí, pessoal, vocês conseguem fazer essa leitura da necessidade de estar amparando mais ainda o seu corpo físico, entendendo o que ele quer te dizer quando ele dói, quando ele inflama, quando ele incha? Porque o corpo fala e às vezes ele grita. Às vezes nós somos meio surdinhos, aí ele tem que gritar. Com muita dor, muita inflamação, um coração, um câncer. Vários são os problemas, vai depender da história de cada um. Como você faz essa leitura do seu corpo? Você consegue fazer? Olha só, se permitir escutar o que ele tem a dizer, né? É um diálogo só entre vocês dois. Você pode ir ao médico, não só pode, como deve em alguns momentos, né? É necessário um terapeuta, acupunturista, um terapeuta holístico, um psiquiatra, um psicólogo, não importa. Ao profissional da saúde, dependendo do que você está ali vivendo, da necessidade daquele momento. Mas, apesar de tudo, você é o maior médico que existe em relação a si mesmo. Os orientais, os egípcios já diziam isso há milênios atrás. E muitos outros, cure a si mesmo. A autocura
ela é possível. Não é nenhum milagre. Então, olhe para o seu corpo, converse com ele, sinta, permita, né, tocar aonde está adoecido. Ou muitas vezes o corpo não está doente, ele apenas está adoecido por conta do seu mental e o seu emocional, ou até por conta do seu espiritual. Então nada, exatamente nada, nenhum movimento age separado num ser humano. Nós somos um ser completo, físico, mental, emocional, alma. Nós temos vários corpos. Nada trabalha sozinho, nada. E é bem por aí. É bem por aí quando você, nesse diálogo, né, de ter que registrar o seu corpo, que registra, que armazena, né, todas as vivências diárias. Então, fique muito atento com o que você alimenta através da boca, através da mente, através do coração e do espiritual. Tudo, exatamente tudo, fica registrado no seu corpo físico. Sua pele, seus ossos, sistema nervoso, os plexos. São muitos os movimentos, são muitas vibrações que podem te curar ou te adoecer. Então, nós podemos e devemos, sim, estar atentos. Esse capítulo, ele é muito claro nesse ponto. Então, olha só, pessoal, reflita bem antes de agir para que seu corpo não adoeça. É bem por aí. Será que nós fazemos isso, nós temos essa atitude de refletir antes de agir, ou nós só reagimos? Nós mais reagimos ou agimos? E a forma como agimos adoece o nosso corpo, como eu falei antes. Você lendo o capítulo, você, né, vai ter uma outra visão. Aqui embaixo neste capítulo tem local para você responder, eu faço pergunta. Então, reflita. Em que você vibra? Em que energia você vibra? Na energia da raiva, da mágoa, do rancor, da desorganização, do descontrole alimentar, do só estudar, só trabalhar. O que você está vibrando? Ou o equilíbrio, o bem viver, o alto amor, a alegria, a compaixão, a confiança, a coragem, a determinação,
o que você está vibrando. Então, pare e pense e responda. Se não quer colocar aqui, responda para si mesmo. O que você vibra? O que você vibra é bem por aí a resposta que você vai ter. É te levar para dentro, para o seu íntimo, para você se permitir a uma reconexão e a vivência de alto amor. Eu trouxe aqui o seguinte, olha, você que está em busca de respostas, bem por aí é um caminho te mostrando que as respostas para seus vazios ou dores não estão no que os outros pensam, mas sim na sua reconexão interna e no alto amor. Então, aqueles momentos de vazio, de dor, quem nunca viveu, quem não está passando agora, né? Hoje em dia, então, as pessoas estão muito desequilibradas, muito desorganizadas. Eu acho interessante porque todo mundo fica assim, eu estou com pressa, eu não posso demorar, eu não posso ler muito, eu não posso escutar muito, eu não posso fazer muito. Mas quando chega à minha frente para um atendimento terapêutico e eu começo a trabalhar essa volta, esse retorno, essa integração consigo mesmo, essa reconexão, as pessoas nem veem o tempo e agradecem por ter ficado ali 1h30. 1 hora, porque na primeira consulta é 1h30 e as outras 1 hora. Então, que desorganização é essa, né? Esse vazio, essa dor. Ei, Márcia, seja bem-vinda. Alegria te ver aqui. Estamos falando do bem por aí, né? É bem por aí. A vida é bem por aí. As nossas buscas, as nossas certezas. Então, eu te convido a ter isso bem claro em seu ser. O que você está em busca, né? As respostas, bem por aí, é um caminho te mostrando as respostas para seus vazios, dores que não estão com os outros. Não é o que os outros pensam, não é o que os outros acham, mas sim na sua reconexão interna e no alto amor. Eu falo muito com o pessoal que eu atendo em palestra, em grupos, o seguinte: é você. Você é uma história, eu sou outra história. É você.
Quando você aprende a fortalecer a sua raiz, a sua essência, a sua frequência, o coração, o alto amor, fica bem mais fácil. E com um grande detalhe que a maioria às vezes tem até receio e medo. Isso não te torna egoísta. É um movimento diferente do egoísmo, do ser egoísta. Ao contrário, quando você entra nessa frequência de alto amor, de mais amor, começa a entender que amor é esse, você quer compartilhar, só que de forma diferente, com confiança, com gratidão, conectado consigo mesmo, que é o principal. Em momento algum pode se desconectar. Tem alguns trabalhos voluntários que eu já fiz, que vamos dizer que foi um pouco mais pesado, uns mais do que os outros, na rua mesmo. Em momento algum, muitas pessoas me perguntavam: você não tem medo? Não, não tem como ter medo. Em hipótese alguma. Porque eu estava consciente, eu estava enraizada neste alto amor que precisava ser compartilhado. Então você não tem medo, porque o que eu estou dizendo é com os drogados de rua e etc. Então não tenho medo, ao contrário. Lembra aqui que eu falei de Deus, dessa conexão, dessa energia, que você só vai conhecer a Deus quando se conhecer? Pois bem, é mais ou menos por aí. Então, quando estamos firmes nessa energia, vou mudar a palavra, não é firmes, enraizados na energia de alto amor, de mais amor, tudo se torna mais fácil. É bem por aí. Você vai aonde tiver de ir e o medo não toma conta de você. Você faz o que tem que ser feito e, ao contrário, você é protegida. Protegido do campo energético, quem realmente está ao seu lado. É óbvio que eu tenho que, em certas situações, estar atenta sim. Porque se eu uso uma química que, vamos dizer, que come meu cérebro, eu não tenho a mínima noção se uma parede de gente tem diferença? Então, eu tenho que estar atento sim, com certeza. Mas aí é um outro processo, um outro movimento. Mas nem por isso a energia de amor vai deixar de estar presente. Ao contrário, vai estar mais ainda.
Então, quando eu escrevi esse capítulo bem por aí, eu queria dizer que o significado é despertar da autoconsciência e do acolhimento à sua verdade. Esse que é o real significado. Então eu te pergunto, como está o despertar da sua autoconsciência e do acolhimento à sua verdade? Você. Esse é o real significado do capítulo 7, bem por aí. É a sua realidade, é o seu viver, a sua essência. Uma outra coisa que eu gostaria muito de dizer, a questão do medo. É você não ter medo de se aproximar da sua verdade. Foi nessa semana, acho que foi nessa semana em um atendimento, que eu virei para a cliente e falei com ela o seguinte: não tenha medo em achar e ter certeza de que você não vai viver como outros estão querendo que você viva. A sua verdade, ela é única. Né? Tem detalhes que eu não posso entrar, é óbvio, mas é o seguinte: você vive a sua verdade. Aproximar da verdade que é você. Você já fez esse movimento ou faz esse movimento? Tem o hábito de estar se aproximando de si mesmo, de estar se acolhendo, se vendo, se permitindo ser e estar na sua presença? Nós somos um ser espiritual que viemos para viver a nossa realidade. Eu chamo de DNA espiritual. Eu aprendi ao longo dos anos com estudos, né, frequentando casa espíritas, trabalhando quanto médium, toda a minha ligação com a espiritualidade. O DNA espiritual, ele é real. Porque você é único, é um ser, é uma alma única. Assim como nós temos o DNA na matéria, tem o DNA espiritual. Só que ao longo da vida, ele vai sendo moldado de formas incorretas, vai se prejudicando, te prejudicando. Aí você quer te dar aquela clareza, aquela luz, sabe, aquela intuiçãozinha, aquela vozinha que você escuta e fala assim: nossa, eu tenho que fazer assim, eu tenho que ser assim, essa aqui sou eu.
bobagem, deixa para lá. Prestem muita atenção nisso. Muita atenção nisso. E quem tem filhos pequenos, prestem muita atenção. Em alguns casos, vão sim ter que ser trabalhados. Viemos aqui, todos nós viemos para uma evolução, para nos trabalhar, nos moldar para o melhor. Mas preste atenção naquela vozinha que muitas vezes, eu tenho certeza, quem está aqui já passou por algum momento esse movimento. De ter ali um clique e falar assim, opa, peraí, ou aquela vozinha, ou escrever, faço assim, não vou deixar, eu sou assim, eu quero fazer assim. Ah, deixa pra lá, isso é bobagem. Quantas vezes, pessoal, quantas? Não são uma nem duas, não, são várias, que isso acontece. E quanto mais aberta, mais aflorada a questão espiritual da pessoa, mais acontece, para chamar mais atenção, para ela despertar, e ela fica ali dormindo. O coma consciente. Nós vivemos num coma consciente. Eu falo que nós dormimos acordado. Quem não vive um coma consciente? Alguém aqui quer despertar? Me conta, por favor. Quem quer despertar? Então, o capítulo 7 é isso. Bem por aí. É o despertar da autoconsciência e do acolhimento à sua verdade, que é você. E sendo assim, nesse momento, pelo andar da hora, nesse momento eu te convido para um relaxamento. Vou tirar meu anel. Vamos trabalhar uma frequência de acolhimento. Vamos acolher o nosso ser. Se acolha. Se quiser, pode até se abraçar. Cruzar os braços, ao invés de colocar no coração, pode se abraçar, se segurar. Se acolha, literalmente se abrace. Feche seus olhos. Inspire e expire só pelo nariz. Deixe seu coração acalmar. Sua mente. Isso. Cada batida do coração vibra na frequência de mais amor. A sua presença eu sou. Sinta seus braços. Você estando de olhos fechados, se veja se abraçando, sendo abraçado, apertadinho, acolhido, mas acolha todo o seu ser.
acolha-os através do seu corpo físico que necessita desse acolhimento, todo o seu ser. Você é uma presença de luz, você é uma presença de amor, você é uma presença de luz, você é uma presença de amor. Você vibra e manifesta luz e amor. Suas células se alimentam dessa luz e desse amor. Todo o seu sistema nervoso, todo o seu sistema neural, mais amor cura. Se permita nesse momento sorrir para você. Seja grata à sua existência. Tenha gratidão pela sua vida, apenas por estar. Você, o grande mestre, você, a grande vida, agradeça, tenha gratidão, sinta seu corpo, sinta seu corpo espiritual, seu corpo de luz. Você é luz, você é amor. Aos poucos vai soltando. Relaxa os ombros. E através dessa energização, na noite de hoje, quando você for deitar, não importa o que você faz, se você faz uma oração, se faz uma leitura ou se não faz, uma meditação, não importa. Eu só te peço que ao deitar, coloque as mãos no seu coração, feche seus olhos e repita para você: eu estou aqui e sou grata à vida. Eu estou aqui e sou grata à vida. Eu estou aqui e sou grata à vida. E durma em paz. Descanse o seu corpo físico, o seu corpo mental e espiritual, na luz do grande Mestre Jesus, e que você tenha a paz necessária para repousar nessa noite. É isso aí, você com você nesse resgate. Bem por aí, bem por aí. Pessoal, a hora está chegando. Eu quero agradecer a todos que aqui estiveram, agradecer a todos, que estão com o livro em mãos, acompanhando cada live toda semana. Se vocês puderem compartilhar, agradeço. Se puderem deixar um comentário também, agradeço. É um movimento para poder
está fazendo uma avaliação do nosso bem viver. Então, sejam todos muito bem-vindos, tragam a família, vamos conversar, tragam perguntas, as dúvidas. E o bacana é estar com o livro em mãos, como já tem vários, igual eu falei. E quem não tem, o livro está na Hotmart, o livro está no Clube de Autores. Quem não é associado no Clube de Autores, é só entrar no site, se cadastrar, colocar meu nome ou colocar o nome do livro. Se não for pedir muito, Se Ame Mais, ok? Na Amazon, Mercado Livre, já vai estar também. Então vamos trabalhar. E a partir do dia 31/8, novidade assim belíssima, eu vou estar presente, voltando com os trabalhos de grupo. Isso mesmo, pessoal. Vai ser lá no espaço Fluir Colab, lá na rua Sapucaí, de fácil acesso, ali na floresta, a partir do dia 31/8. Tanto que no dia 31/8 eu vou iniciar com uma palestra geral, vou estar trabalhando, momento de reconexão, e vou explicar todo o movimento, toda a dinâmica de como eu vou estar atendendo e atuando com os grupos lá. Lá eu vou estar na segunda-feira, toda segunda-feira, das 18 às 21. Então vão ter os grupos específicos, sendo que a última segunda-feira sempre vai ser para palestra, para curso, workshop. Já tem workshop marcado, já tem gente que se cadastrou para o workshop. Vocês vão amar. Vamos voltar com este trabalho de grupo, essa reconexão, essa força, porque o grupo traz essa força, essa energia que, quando trabalhado em grupo, é algo assim maravilhoso, maravilhoso. Experiência de 30 anos de atendimento. É muito lindo o trabalho em grupo quando se trabalha a frequência cardíaca. E vai ter uma segunda-feira que o trabalho vai ser totalmente baseado coração mestre da vida. Vocês vão amar, tenho certeza disso. Então, vou colocar todas as informações, fiquem atentos, Dia 31/8 já estarei lá, às 19 horas, Fluir Colab, rua Sapucaí, 57. Vocês são todos muito bem-vindos. Vamos juntos trilhar essa jornada de bem viver, de mais amor, de alto amor. A Casa Mais Amor abre suas portas para o projeto MAC, Mais Amor Cura. Sejam todos muito bem-vindos. E muito obrigado, pessoal, pela noite de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se alguém depois quiser perguntar alguma coisa, comentar, é só me mandar uma mensagem que eu estarei respondendo. Então, para obter o livro, como eu falei, na Hotmart e no Clube de Autores. Um grande abraço no coração de todos, pessoal. Beijo para vocês.